Graças e paz, irmãos. Estamos dando prosseguimento à nossa leitura bíblica em um ano. Hoje, em especial, estaremos lendo os capítulos 17, 18, 19 e 20 de Josué. Como temos feito a cada semana, de segunda a sexta, 3 capítulos a cada dia, sábados e domingos, 4 capítulos a cada dia. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 17 e vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito: Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofade, porém, filho de Efé, o filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filho, mas só filhas, e estes são os nomes das suas filhas: Mácia, ou Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme ao dito do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Jazer até Micmetate, que está diante de Siquém, e vai ao termo da mão direita até os moradores de Em-Tápua. Tinha Manassés a terra de Tápua, porém Tápua, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então desce este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro. De Efraim são estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Asser tinha Manassés a Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Dó e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endó e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, tendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam a terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Silo. E ali armaram a tenda da congregação,
depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes a passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolheis vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e descrevam segundo as suas heranças, e se tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes. E matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: ide, correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei sorte perante o Senhor em Silo. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Silo. Então Josué lhes lançou as sortes em Silo perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra dos filhos de Israel conforme as suas divisões. E subiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e sobe este termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, tendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a Luza, ao lado de Luza, que é Betel, para o sul, e desce este termo a Atarote-Adá, ao pé do monte que está à banda sul de Beteoron de baixo. E vai esse termo e torna a banda do ocidente para o sul do monte que está de frente a Beteoron, para o sul, e as suas saídas vão para Quiriat-Baal, que é Quiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul está à extremidade de Quiriat-Jearim. E sai esse termo ao ocidente, e vem sair a fonte das águas de Neftoa. E desce esse termo até a extremidade do monte, que está de frente ao vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul, e então desce a fonte de Rogel. E vai desde o norte, e sai de Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá, passa mais esse termo até o lado de Bet-Oclá, para o norte, estando as saídas desse termo na língua do mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o termo do sul, e termina o Jordão da banda do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Hogla e Emek-Queniz, e Bet-Arabá, e Maraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefé, Ramonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeon, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Quefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Taralá, e Zelá, e Elef, e Jebus. Essa é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E saiu a segunda sorte a Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Beer, Seba, e Molada, e Azazual, e Bala, e Azem, e Eutolade, e Betu, e Ormá,
e Siclag, e Bet-Amarcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim e Rimon, e Eté e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramate do Sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão está entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e sobe o seu termo pelo ocidente a Amarala, e chega a Dabezete. Chega também até o ribeiro que está de frente a Jocneão, e de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor, e sai de Dobrate e vai subindo a Jáfia, e dali passa pelo oriente para o nascente de Jetefé, e em Etkazim, e sai a Rimon-Metoá, que é Neá, e torna este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas são o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Simron, e Idalá, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, pelos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o termo Jezreela, e Quesulote, e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enhadá, e Bet-Patzés. E chega esse termo até Tabó, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estão para o Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o termo de Elcate, e Ali, e Beten, e Axaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal. Chega o Carmelo para o ocidente, e Siolibnate, e volta do nascente do sol a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Iftael, e ao norte de Bet-Meque e de Nil, e vem Saiem a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reobote, e Amon, e Caná, até o grande Sidom. Até a grande Sidom, e volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Rosa, e as suas cidades estão para o mar, desde o quinhão da terra de Axibe, e o mar e a Feque, Recobe, 22 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef, e desde Alon, e Sananim, e Adame, e Neguebe, e Jebneel, até Lacum, e estão as suas saídas no Jordão. E volta este termo pelo ocidente, e as Mot-Tabó, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon para o sul, e chega a Azé para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E são as cidades fortes: Sidim, Sé, Ramate, Recate, Quinerete, e Adama, e Ramá, e Azó, e Quedes, e Edrei, e Anazó, e Irom, e Migdalel, Orém, e Bet-Anate, Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E a sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança: Zorá, Estaol e Isemes, Saalabim, e Aialon, e Itlá, e Elon, e Timnat, e Ecrom.
e Elteque, e Giptom, e Baalate, e Jeude, e Bené-Baraque, e Gatrimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, da montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Silo, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, possear a porta da cidade, e aproporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e não o aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram a Quedes, em Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Quiriate-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão de Jericó para o oriente apartaram Bezé, no deserto da campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se pôr diante da congregação. Hoje terminamos a nossa leitura e amanhã continuaremos capítulo 21, 22, 23 e 24. Então, continue perseverando na leitura, e o meu desejo é que até o final do ano nós tenhamos a Bíblia toda lida uma vez no ano. Então, que Deus te abençoe nesse dia, e, se Ele permitir, até amanhã com uma nova leitura da nossa campanha de leitura bíblica em um ano.